Fala primeirão, tudo bem com vocês? Bom, na videoaula de hoje, ela não vai fugir muito da característica do nosso último encontro, tá? Nós vamos trabalhar revisão, né, de conteúdos e atividade, certo? Tomara que vocês tenham feito a de ontem. A atividade é vocês fazerem um pequeno texto resumo sobre os conceitos trabalhados na aula de hoje, tudo bem? Somente isso. Lembrando que os alunos que ainda não têm as atividades atualizadas, né, isso é uma boa oportunidade para vocês trabalharem isso, tudo bem? Acompanhe comigo a leitura dos slides e boa aula. Bom, pessoal, aqui nós temos, né, os conteúdos que nós vamos explorar na aula de hoje, tá? Os conceitos de gramática, certo? A unidade na diversidade, e quando eu falo de diversidade, é diversidade linguística, tá? De maneira de falar, etc, etc. Texto e discurso e alguns tipos textuais, beleza? Iniciando nossos conceitos, né? Vamos trabalhar agora sobre o estudo gramatical, que costuma ser dividido em 4 níveis de análise. Quais são elas? Fonético-fonologia, que é o estudo dos sons e de sua função distintiva na língua. Nós temos também a morfologia, que é o estudo da constituição interna das palavras e da organização das palavras em classes, tá? Então falamos aqui da fonética e agora da morfologia. Temos o estudo da sintaxe, que é o estudo da combinação das palavras em orações e períodos, tá? Que é a sintaxe. E por último, o estudo da semântica, que é o estudo da significação das palavras dos períodos. Então nós temos aqui o estudo do significado das palavras, tá? Além disso, temos 3 conceitos de gramática, tá? E ter consciência do funcionamento gramatical da nossa língua é importante para termos acesso ao nosso patrimônio cultural, para exercermos a nossa cidadania e para alcançarmos melhores resultados na nossa produção textual, na interpretação dos textos de outros autores e na leitura do texto literário em si, tá? E sobre os conceitos de gramática, acompanha a leitura aí comigo. Ó. Temos a gramática normativa ou prescritiva, certo? Que é essa, que é um conjunto de regras do bom uso da língua baseadas no uso consagrado pelos grandes escritores. Formas que atendem às regras são consideradas corretas e as que não atendem incorretas. Então aqui é o conceito de gramática mais tradicional que a gente conhece, tá bom? A gramática descritiva, que trata da descrição da estrutura e do funcionamento da língua, por meio da observação dos dados, ou seja, das construções reais dos enunciados produzidos pelos falantes. Então aqui nós temos uma gramática funcional, tá? As construções que atendem às regras de funcionamento da língua são ditas gramaticais, tá bom? Então aqui, gramática funcional, gramática descritiva. E a gramática internalizada, tá? Que é o conjunto de regras que o falante domina e utiliza nas situações de interação comunicativa. As construções são consideradas adequadas ou inadequadas de acordo com a situação específica, tá? Então aqui a gramática internalizada é o que a gente vem adquirindo com o passar dos anos, tá? Na nossa experiência, tá? No dia a dia e etc, tá bom? Então vamos aqui aos conteúdos. Bom, sobre os conceitos de gramática que a gente acabou de ver, né? Observe a figura. Com relação a essa figura, pessoal, considerando os conceitos de gramática que a gente acabou de ver e o contexto da foto, né? Que contexto é esse? No sala de reunião, tal, né? É correto afirmar o quê? O domínio da gramática descritiva é necessário? O que é que vocês acham? O uso de gírias será adequado a depender do tema discutido? Não, aqui nós temos então as formas familiares de expressão não são adequadas. Porque isso daqui é um ambiente formal, tá?
Então, se é um ambiente informal, as expressões familiares, né, a maneira de falar informal não é adequado. Então, a gente chama isso de adequação da linguagem, tá? O domínio da gramática descritiva é necessário? Não necessariamente, tá? O uso de gírias será adequado? Em hipótese alguma. Nem todos os interlocutores dominam a gramática. Nem todos. Então, se tem comunicação, então todos dominam a gramática, né? O uso da variedade urbana de prestígio é opcional. Não é opcional, tá? Nesse caso aqui, porque lembrando que é um ambiente formal, tá bom? Bom, pessoal, falando de unidade na diversidade, então, diversidade linguística, né, diversidade de fala, diversidade de escrita e por aí vai, tá? Sotaques do Brasil desvenda as diferentes formas de falar do brasileiro. A última reportagem da série mostra como os brasileiros pronunciam as vogais, como a letra E, né, a vogal E, tem outra variação e, segundo pesquisadores, acaba sendo trocada pela letra I. São poucos os brasileiros que pronunciam o E bem falado, principalmente no final das palavras, como na região de Curitiba. Essa reportagem, pessoal, que foi citada aqui, Sotaques do Brasil, eu gostaria que vocês acompanhassem, né, um trechinho dela, tá, do primeiro episódio, certo? Evaristo, eu começo perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo porta. Pronto. Olha, se tem diferença de pronúncia entre a gente, né, que nasceu no mesmo estado, mas em cidades diferentes, imagine de uma região para outra do país, né? Bom, o Jornal Hoje começa uma nova série de reportagens, Sotaques do Brasil. Aliás, a pronúncia é sotaques ou sotaques, hein? Depende, tudo depende. Os repórteres Ana Zimmermann, Ramon Pereira, Carlos Costa, Christopher Spuldaro e Rodrigo Brito viajaram 16 mil quilômetros para mostrar como a língua portuguesa é rica e variada. Essa série foi feita a partir da elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, uma obra feita por professores e pesquisadores de várias universidades e que vai ser lançada este ano. A porta da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, aqui é orelha. Caipiracicabano. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. Bom, pessoal, como eu disse, é só um trechozinho, tá? Em 2014, como foi dito aí, o Jornal Nacional apresentou uma série de reportagens sobre a diversidade da língua portuguesa. A série foi produzida a partir da elaboração do Atlas Linguístico do Brasil. O trecho apresentado, né, que acabamos de ver, apesar de reconhecer diferentes formas de pronúncia na língua, evidencia uma concepção de gramática que... Então, é sobre as concepções de gramática que nós vimos, tá? A partir do slide anterior, e fazendo uma relação com essa reportagem. Essa reportagem considera o conhecimento linguístico internalizado do falante? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, Evaristo, eu começo sim, perguntando como... tá? Sim. Por quê? Nós estamos tratando de fala, tá? Então, conhecimento internalizado do falante. Nesse caso, na segunda alternativa, ele revela uma preocupação com o ensino da língua. Não, pessoal, a gente está relacionado ao uso da língua, certo? E o uso da fala, certo? Não a língua propriamente dita. Outro diz que descreve os diferentes usos da língua. Não é os usos da língua, é o uso da fala, tá?
investiga a origem e evolução da língua. A concepção gramatical, né, não tem esse propósito, tá bom? Por mais que a gente saiba que na reportagem ela investiga a origem e a evolução da língua, sim, mas não é relacionado a uma concepção de gramática, tá? Não é o propósito da gramática. Ou define os usos da língua como certo e errado. Isso jamais, certo? Isso não pode acontecer, tá bom? Então a mais correta mesmo é o considero o conhecimento linguístico internalizado do falante, tudo bem? Só para deixar claro, nós estamos falando de gramática descritiva, certo? Então sigamos. Texto e discurso. O texto é uma unidade linguística perceptível pela visão ou pela audição, sistematicamente organizada e que preenche uma função comunicativa. Já o discurso corresponde a toda atividade comunicativa, envolvendo não apenas os enunciados produzidos, como também os efeitos de sentidos decorrentes dessa enunciação, como se vê na charge a seguir. Então acompanhe comigo a leitura aqui, ó. Façam suas reivindicações. Não quero mais ser analfabeto. Por escrito, ok? Então, essa tira ela sugere a conversa entre um candidato a cargo político e seus eleitores. Sobre o texto, infere-se, lembrando que a inferência é uma dedução lógica a partir da análise, certo? Da situação ou de traços linguísticos, tá? Dessa tirinha, tá bom? Então, infere-se que... O que é que a gente pode inferir? Os eleitores estão impressionados com a proposta do candidato? Não, né? O candidato não atendeu à reivindicação do eleitor. Não deixou claro, até porque ainda estão em campanha, né? Os políticos brasileiros são corruptos. A gente já pode até deduzir isso, né? Mas aqui dentro dessa tirinha, certo? Não tem como a gente afirmar isso. Lembrando que nós estamos falando de inferência, tá? Então nós temos que analisar o que está dentro da tira, tá? Um dos problemas no Brasil é o analfabetismo. Por mais que a gente saiba que sim, né, é um problema, dentro da tira não deixa claro isso, tá? E por último, o candidato não tem a intenção de atender à reivindicação do eleitor. Então isso daqui é que a gente pode inferir com base na tira apresentada, certo? Agora falando de tipos textuais, né? Observe a tipologia textual predominante nos fragmentos do texto a seguir. Lembrando que tipologia textual é diferente de gênero textual. Observem o gênero como uma estrutura macro, certo? E a tipologia é a maneira como o gênero ele é escrito, certo? Por exemplo, o gênero carta. O gênero carta ele pode ser escrita usando uma narração, uma dissertação, uma injunção, né? Enfim. O gênero romance ele é escrito através de narração, descrição, diálogos, certo? Então, a tipologia ela é a maneira como o texto ele é escrito, tá? E o gênero é a característica do texto em si. Observe o texto 1. A rosa, né? É uma das flores mais conhecidas no mundo e é cultivada desde a antiguidade. Estima-se que a primeira rosa tenha crescido nos jardins asiáticos há 5.000 anos, mas na forma selvagem. Há fósseis de rosa bem mais antigos que datam de 35 milhões de anos atrás. Esse texto aqui, que tipo de texto é? Aí nós vamos ver aqui, ó. É um texto narrativo? Está narrando alguma coisa? Certo? É um texto dissertativo argumentativo? Ele está explicando um assunto, está tentando convencer você de um assunto? É um texto injuntivo? É um texto que indica ordem? Né? Por exemplo, uma característica básica do gênero receita é o texto injuntivo, né? Receita de ovo. Pegue o ovo, né? Acrescente
bata-o, ponha sal. Então, sempre nesses verbos imperativos, tá? É característica do texto injuntivo. Então, mas a gente vê aqui que é um texto descritivo, tá? Por mais que a gente perceba que é informativo, o que predomina é a descrição, certo? O texto 2 diz o seguinte: o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. A rosa fez serenata, o cravo foi espiar, e as flores fizeram festa porque eles vão se casar. Então aqui, qual é o tipo de texto que diz respeito a uma sequência de ações, tá, com personagens tendo uma relação num foco, certo? Obviamente que é narração, tá? Então a narração, o texto narrativo, ele tem uma cadência, uma lógica, tá? Não é descritivo, certo? Aqui podemos ver que é narrativo, só que o primeiro não era dissertativo, não é injuntivo e não é informativo, tá? Vamos agora ao terceiro texto, para ficar claro, tá? Na opção. Então, as plantas perenes, como as roseiras, são as ideais para serem cultivadas em jardim. Bom, isso daqui é uma afirmação, tá? É uma explicação, tá? Por quê? Porque eu digo que elas são ideais para serem cultivadas em jardins. Isso se deve à longevidade e à beleza das suas folhas e grande capacidade de floração. Isso daqui eu já estou tentando convencer você da minha afirmação, tá? Então, é um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo é explicativo, né, através de uma tese, né, de uma ideia central. E a argumentação é tentar convencer você dessa afirmação, tá? Podem viver, a argumentação, podem viver mais de 2 anos sem que as folhas caiam e assim o jardim se mantém sempre florido e agradável. Então, ele tentou me convencer de que as plantas perenes, como as roseiras, são ideais para serem cultivadas em jardim. Entenderam? Por isso que é um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então, a alternativa correta é a última opção. Sigamos. Pronto, no nosso último slide vamos trabalhar os gêneros textuais, certo? O que são gêneros textuais? São tipos de textos agrupados quanto à finalidade que tem. Lembrando que o tipo de texto, a tipologia textual é a maneira como o gênero textual ele é escrito, tá? O e-mail, o bilhete, memorando, carta, telegrama, certo? Esses são os gêneros, são exemplos de gêneros textuais, o quê? Jornalísticos, né? O e-mail é jornalístico? Não. Comunicativo, para haver comunicação a gente tem que ter o retorno, tá? Então, não, certo? Porque não tem, por exemplo, aqui, um bilhete, a gente só tem o envio, certo? O e-mail só tem o envio. E até porque não existe esse gênero textual, tá? É institucional? Não, tá? Porque o bilhete não pode ser considerado formal ao ponto de ser institucional. É informativo? Também não, tá? Então a gente chama de epistolares, né? Epístola. Epístola tem um significado específico de comunicação, tá? Então o nome correto desses tipos de gênero é gêneros epistolares. Epistolares. Ixi, quase não sai, né? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa última aula da semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade, tá? Que diz respeito a um resumo, né? Um texto com resumo dos conceitos trabalhados aqui em sala. Espero que vocês tenham notado. Forte abraço e até a próxima. Beijo!